Bom, gente, tranquilo? Então vamos aí finalizar aí, né, o Magrive, né, que é aí um reator de plasma aí, que foi cedido aí pela Fundação Keshe, né. E ultimamente a internet, gente, está cheia de profetas, né, que é normal, desde o meu primeiro vídeo que eu falei que as coisas estavam ficando curto, né? E até mesmo o Sr. Keshe, a pedido de algumas pessoas, falou um pouco sobre os terremotos, né? E atualmente, se você digitar no Google Mehran Keshe, você vai achar o cientista dos terremotos, né? Então, uma variedade de vídeos que se propagou aí com esta esclarecimento aí do Sr. Keshe. Esses eventos necessitam de uma quantidade enorme de especialistas, técnicos, né, que vêm de vários planetas para a realização do evento. Então são técnicos em incêndio, em afogamento, desabamento, e eles estão aí na área para fazer determinado evento. Um exemplo disso é quando começa a cair avião, né? Então às vezes tem técnico especialista nesse tipo de coisa, e eles aproveitam que estão aqui, já derrubam uns 2, 3, 4 navios, entendeu? Então cai um na semana, outra cai outra, e depois que eles vão embora, para E no meio desses técnicos tem também os que orientam os desencarnados, né? Porque quantidade enorme de gente desencarnando, o pessoal precisa de orientação lá do outro lado, né? Mas você que está ligado na espiritualidade não tem que preocupar com isso, tá bom? Não há necessidade nenhuma de preocupar com esses acontecimentos. Isso aí é uma coisa cíclica, tem que acontecer mesmo. E a espiritualidade já cuida de tudo, está tudo já controlado pela espiritualidade. Então, por exemplo, o sistema financeiro. O sistema financeiro foi no século XV que ele já foi bolado. Chama-se Gesara, né? E esse sistema é um sistema vivo, que uma entidade, digamos que ela doou parte de si mesma na estrutura molecular do evento. É uma forma de eu explicar isso de uma forma assim que dá para entender. Mas então, quando as pessoas estiverem movimentando coisas relacionadas a toda essa parte financeira, elas vão estar lidando com uma entidade viva. Esse sistema já era para ter sido implantado em 2011, mas houve uns probleminha aí e foi cancelado. Mas agora está tranquilo para ser implantado o evento aí. A medicina, por exemplo, a medicina vai ser basicamente umas garrafinhas de água aí com gás e algumas ervas que possivelmente a pessoa vai consultar um especialista e ver o que vai ser melhor para ela misturar aí, e uma pessoa que possa ver a áurea dessa pessoa e ver o tipo de planta e ver realmente a doença e administrar
um remédio tipo assim, uma garrafinha com, sei lá, CO2, pode ser ZNO, o Ormus, né? Pode ser até bem CH3, né? E essa é a medicina do futuro. É igual, por exemplo, quando todo esse sistema atual tiver sido diluído, né? E vão ter várias raças de pessoas misturadas, né? E como elas vão se comunicar? Vocês acham que é pela telepatia? Não, o ser humano está longe disso, né, gente? Mas a língua, né? O idioma já existe, né? La play della lingua iam exista, di esta simpla facila caibel sona. Tio povas parole. Do, meu amor, la play della lingua iam existas. Eu não vou falar que idioma é esse não, gente, mas vocês pesquisem aí, que esse idioma existe há mais de 100 anos. Já foi preparado pela espiritualidade. Hoje a minha corda vocal está misturando, assim, sabe, gente? Esse idioma já existe há mais de 100 anos, só para vocês terem ideia. É claro que ele foi perseguido aí pela Cabala Negra, né? Então ele sempre dava um jeito de tirar a pessoa do caminho. Mesma coisa está acontecendo agora também com o Sr. Cash e todas as pessoas que estão nessa linha positiva aí realmente são perseguidas, né? Outra coisa também com relação a esses eventos é que todo ser humano já está chipado, catalogado, as naves têm computadores em biomatéria, né, que tem toda a sua informação aí, sua localidade, sua frequência, seu DNA, entendeu? Vocês já sabem o porquê ter a sua frequência, seu DNA, né? É normal. Bom, gente, então o McGrive aqui, ó, por esse motivo que eu tenho falado sobre a parte espiritual, porque o aparelho definitivo desse aqui, ele vai ser um multiprocessador, onde a pessoa, através de um computador de biomatéria, vai conseguir conseguir água, alimento, roupas, tudo com um aparelho pequenininho, maior um pouquinho que essa vasilha aqui. Mas infelizmente o ser humano, nesse estado que se encontra, não tem como, o aparelho para ele não vai funcionar. Porque o ser humano, enquanto ele for um bípede aí tricelerado, eu já falei sobre isso de outras formas aí, né? O fato do ser humano ter 3 consciências e usar 3%. Então, ele é movido por essas 3 forças, né? Que eu já falei que na Igreja Católica, por exemplo, nas religiões é chamada de Pai, Filho e Espírito Santo, né? E também, agora, dentro da psicanálise, você pode chamar de ego, superego, personalidade. Então, eu já falei e venho insistindo, desde os meus primeiros vídeos, que o ser humano precisa descer essa consciência para o físico e tornar-se apenas um só, né? Os feiticeiros no México mesmo, eles, quando a consciência está totalmente no corpo, eles falam bem alto, nós nos pertencemos, né? Algumas pessoas falam, nós somos um, né? Igual Jesus falou, eu e meu Pai somos um só. Esse processo só é facilitado quando a pessoa pratica projeção astral. Meditação ajuda? Sim, ajuda. Mas projeção é mais rápido. Projeção é um método rápido. Apesar que a projeção, se a pessoa não estiver pronta, a espiritualidade tem métodos para que a pessoa seja, vamos dizer assim, cortada, entendeu? Para ela não prosseguir numa coisa que vai danificar o aparelho, uma coisa assim. Bom, gente, todo esse processo da consciência, muita gente vai falar que nem nunca ouviu falar e tal, mas
porque o ser humano está preso em sistemas, né, que a própria Cabala negra criou, de forma que o ser humano fica envolvido nesses sistemas e não presta atenção em si mesmo, não vê o que tem que ser feito. Mas, vou dar um exemplo aqui, uma oração, por exemplo. Uma oração que todo mundo conhece, ela é explícita em explicar isso. Prestem atenção. Pai nosso que estais no céu. Ou seja, a consciência que está a um nível acima. Santificada seja o teu nome. Ou seja, toda aquela adoração tem que ser dirigida para a consciência. E não como está nas igrejas uma oração dirigida ao mensageiro. É um erro absurdo que está no planeta aqui, essa adoração aí ao mensageiro, e essa energia está sendo desviada para outras finalidades negativas. Então, entenderam? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, você tem que glorificar a consciência, a sua consciência. Então, Pai nosso que estais no céu, a um nível acima, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, ou seja, desça para o corpo físico. E seja feita a sua vontade. Está mais do que explícito o que o ser humano tem que fazer. O restante da oração é coisas do cotidiano, né? Uma solicitação cotidiana da sobrevivência aqui no mundo físico. Então, é isso. Vocês estão sabendo que uma grande porcentagem da humanidade não atingiu o objetivo, né? E essas pessoas vão ter que desencarnar para serem levadas magneticamente para um planeta inferior, para planetas inferiores. E a espiritualidade pretendia fazer isso lentamente, na faixa de uns 40 anos, todo o processo. Mas alguns governos, algumas instituições estão sabendo disso e estão assumindo essas mortes em benefício próprio, certo? Elas estão criando campos de concentração, adquirindo guilhotinas, e o motivo é conseguir o pavor, o medo, porque essas pessoas se alimentam do medo. Então, eu já expliquei que o sentimento é matéria, o pensamento é matéria, o medo é matéria, e esse pessoal se alimenta do medo. E todo esse sistema de campos de concentração, caixões, guilhotinas, é para impor o medo, o pavor, o desespero, porque é disso que essas pessoas se alimentam. Na realidade, eu vou falar a realidade, por quê? Tem espiritualistas que sabem e não falam, só sabem falar, Cabala Negra. Tem, os governos sabem, mas não falam. Instituições sabem e não falam. Esses seres são vários grupos de alienígenas negativos,
não quer dizer que sejam reptilianos. Reptilianos, como é uma raça muito antiga, tem um número maior. Mas todas as raças têm seres negativos. Como o extraterrestre tem uma consciência muito maior do que a do ser humano, quando ele é mau, ele é realmente mau. Um mal com M maiúsculo. Por que o extraterrestre é superior ao ser humano? Porque o extraterrestre é capaz de ver seus pensamentos, seus sentimentos, seus atos, o que você pretende, suas intenções, até mesmo as suas reencarnações, seus erros de reencarnações recorrentes. Por isso que o ser humano é tão inferior. E o ser humano ainda é um bípede tricelerado. Então esse pessoal, eles estão com esse sistema aí para criar essa situação de medo e pavor, onde eles vão ter uma vasta alimentação. Esses seres, quando tão negativos, eles vão assumindo uma outra forma. Então, na realidade, nós estamos lidando com vampiros. É esta a realidade da Cabala escura. São vampiros. Deu para entender agora? Bom, então, como eu falei, não há motivo para preocupação com as coisas que vão acontecer, gente, porque a espiritualidade já cuidou de tudo. Então, como vocês podem ver, já temos aí o sistema financeiro, que é o Gedara e o Gesara. Temos a parte da medicina, que poderá também ser usada em cristais. O idioma, que já existe há mais de 100 anos, já foi preparado e está na internet, está para tudo quanto é lado, né? E com relação ao Magrive, é importante que para ele ter uma produção melhor, ele tenha isso aqui, ó, água, certo? Água, úmido. Esse Magrive, inclusive, está ligado. Ele está ligado na rede aqui, ó. Eu não pretendo fazer o teste utilizando o amperímetro, porque a diferença é muito pouca. E isso vai criar uma certa... O ser humano gosta muito de teorizar, né? Então, os teoristas, né? Não é terrorista não, teoristas, vão ficar fazendo cálculo aí a noite inteira se eu postar alguma coisa relacionada aí ao amperímetro. Porque não bate a medida, a saída do Magrive e a entrada é muito pouca diferença e não bate com a realidade, com o valor das contas, que é muito grande a diferença, certo? Vocês podem ver aí, o aparelho que eu vou usar mais é este, que é um sensor de voltagem, que é utilizado no Magrive. Vê que ele tem uma altura aí, ó, de quase 10 centímetros. No entanto, ele, na fiação mesmo, você tem que basicamente quase que esfregar ele no fio para ele perceber, ó. Tá vendo? E no Magrive ele funciona quase 10 centímetros de altura. Então é o único aparelho que realmente percebe alguma coisa no Magrive, é este aqui, certo? Bom, lembrando aí que esta água no Magrive é apenas no Magrive, tá, gente? Nos capacitores não se deve colocar água, tá bom? E na sequência aí, vocês vão ver o esquema aí na geladeira. O
E as contas, lembrando que aqui são 2 residências e apenas uma está usando uma grade, né? A outra residência está ligada normalmente no padrão, certo? E sem falar que os chuveiros também são ligados também no padrão, os chuveiros não são ligados no McGrive. Bom, aí está o McGrive. E então vamos usar o sensor aqui, ó. E na própria geladeira também. Bom, essas contas são antes do McGrive, certo? E essas aqui após o McGrive. Bom, gente, valeu aí por assistir o vídeo, né? E no próximo vídeo eu vou falar novamente mais um pouco aí sobre a espiritualidade, basicamente o que pode estar te impedindo de sair no astral, certo? E também a confecção aí, como fazer o CO2 e o Worms e como ingerir esses 2 produtos aí, ok? Valeu, brigadão.